Então vamos lá, queridos do meu coração. Então hoje a gente começa, né? Hoje é a quarta semana, né? Quarta semana 16, fizemos um quarto da disciplina já. Falta só a sala, a cozinha e os banheiros. O quarto já foi. Ah, e aí a gente entra na matéria. Assim, eu espero com toda a esperança do mundo que o pessoal que estava com dificuldade realmente tenha tentado fazer os estressados, estudado, se dedicado. E agora a gente vai entrar na matéria de OO. Então, a gente vai começar devagar, com pouco algoritmo. Então, se você não fez, não estudou estressado, você vai ter tempo para começar a matéria de OO e continuar fazendo os exercícios de programação básica. E tem que fazer mesmo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir, fechar aqui tudo aqui e começar a abrir lá na parte de vocês. Então, eu vou começar aqui com a calculadora. Acho que a calculadora é um exemplo legal para a gente fazer. Vou mudar aqui o tema para ficar bonitinho. Cadê? Muito claro? Dando a vista? Então, vamos entender o que é que a gente tinha até agora. Até agora, a gente tinha o que a gente chama de programação imperativa. Na programação imperativa, a gente tem... Ai, meu Deus. A gente tem um conjunto de dados e funções, tá certo? Então a gente faz funções que recebem dados, as funções recebem dados e devolvem dados do outro lado, ok? Acontece que esses dados normalmente são dados alteráveis, mutáveis. Então, na programação imperativa que vocês conhecem, vocês faziam uma coisa como seja A recebe 5 e depois a gente fazia A recebe 7. Tá? Então, a gente tem dados e funções e normalmente os nossos dados são alteráveis. As variáveis são mutáveis. Existe um outro paradigma de programação que é a base da disciplina, que é o que a gente chama de programação orientada a objeto. Qual é a ideia dela? Ao invés de eu pensar em simplesmente dados que atravessam funções, a gente pensa em objetos. Objetos. Objetos a gente poderia pensar como entidades. Tudo bem? E qual é a ideia, essa lógica dessas entidades? Ao invés de você pensar em ações, você pensa em entidades, entidades que têm responsabilidades. Exemplo, ao invés de pensar que um bonequinho tem um X e um Y. Meu bonequinho tem um X e um Y, e eu teria, talvez, métodos, tá certo? Que seria ir para a esquerda, go left. Então, se eu faço um método go left para o meu bonequinho ir à esquerda, passo o X e passo o Y e eu mando ele 5 unidades para a esquerda, o que é que tem que acontecer com as minhas variáveis? Tudo bem, mas mudar de quê? Quando a gente pensa... Vocês têm noção do cartesiano da tela? Tá, então para vocês que nunca viram falar de localização espacial, funciona assim, tá? Para todos os programas de software, de imagem e edição, o 00 é aquele pontinho bem aqui, tá? Então essa é a quininha do 00. O X aumenta para cá, entendeu? O X aumenta para cá e o Y aumenta para baixo.
Então, se você manda ele ir para a esquerda 5 unidades, então o x tem que diminuir de 5. Ok? Se você manda ele para a direita 5 unidades, o x tem que aumentar de 5. Tá? Então, por aí vai. Qual é a diferença? Isso aqui é no imperativo. Qual é a diferença quando a gente começa a pensar em, ó, ao invés de passar o meu boneco para a função andar para a esquerda, o meu boneco tem um estado, por exemplo, eu vou chamar de boneco mesmo, tudo bem? O meu boneco tem um estado que está representado pelas variáveis dele, por exemplo, o que é que um boneco tem? Um boneco tem um x, um boneco tem um y, um boneco tem um sprite, um desenho, né, onde esse x e esse y vai estar. Por exemplo, o boneco poderia ter uma cor, sei lá, um monte de coisa. Então, isso daqui, que é o que a gente chama de atributos, os meus atributos são as variáveis que determinam o meu estado. Então, eu posso ter dois objetos boneco. Um vai estar aqui, um x e um y, e o outro vai estar aqui, outro x e outro y. Como o x e o y deles são diferentes, a gente entende que o estado deles é diferente. Eles estão em lugares diferentes. Eu posso ter dois objetos carro. Um vai ser um Monza, outro vai ser um Opala. Vai só ter carro novo, né? E aí um vai estar com tanto de quilometragem, um vai ter uma cor, outro vai ter uma placa. Então, esses elementos aqui que a gente... Essas variáveis aqui é o que a gente chama de atributos. Ou seja, eles determinam o estado do meu boneco, o estado do meu objeto. E atrelado a essa entidade, a gente tem os atributos e a gente também tem os métodos. Os métodos é aquilo que a minha entidade faz. Então, por exemplo, o meu bonequinho poderia ir para a esquerda, go left, e aí uma certa quantidade, um valor. Meu bonequinho poderia ir para a direita, go right. O bonequinho podia pular, meu bonequinho podia dançar, meu bonequinho podia fazer qualquer coisa que fosse da responsabilidade dele, tá certo? Então, quando eu invoco os métodos, eu não faço dessa forma do tipo, ó, vá para a esquerda e aí eu passo o meu bonequinho, como se fosse um parâmetro da minha função. Não, isso daqui é procedural. O que eu peço é para o meu boneco, o meu bonequinho, ir para a esquerda. Go left. Então, eu chamo o método a partir do objeto. Esse é o objeto e esse é o método do objeto. Qual é a diferença do método para uma função? A diferença é que os métodos, né, são funções do objeto. Funções são coisas que o meu objeto faz. Então, por exemplo, vamos pensar no carro, na calculadora. A calculadora que é bem simples, tá? Talvez não a mais simples de todos. A calculadora. Que é o que a gente vai implementar agora. A minha calculadora, eu poderia dizer que ela tem dois atributos só, certo? Primeiro seria a bateria. E segundo, o display. Mas, professor, a bateria, a calculadora tem botão, a calculadora tem marca, a calculadora tem tamanho, a calculadora tem 1 zilhão de coisas. Por que você não coloca todas essas coisas? Isso é o que a gente chama de abstração. Abstração são as características que eu preciso para resolver o meu problema. Para fazer o meu cálculo, não preciso saber da marca da calculadora. Isso não faz sentido aqui. Por exemplo, se você está fazendo um programa que vai fazer sei lá, catalogar os itens que tem aqui na universidade. Você precisa dizer que um móvel, se ele é um estante, se ele é uma coisa, você precisa informar o tombamento, você precisa informar, sei lá, até a cor. Mas será que você precisa informar quantos arranhões ela tem? Ela tem arranhões, mas faz sentido você colocar isso no sistema? Não, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque para o problema, isso não é relevante.
Quando você vai cadastrar o carro, colocar os dados do seu carro, você coloca placa, você tem lá cor, mas você não está perguntando lá se o banco tem buraco, se a direção está com folga. Por quê? Porque para o cadastro de carro, isso não é relevante. Então, a abstração é quais as características da minha entidade que são relevantes para eu resolver o meu problema. Então, por exemplo, aqui a gente teria a calculadora e o display. Então, vamos imaginar aqui um método. O meu método somar. Somar vai receber dois números, um x e um y. Para o somar funcionar e colocar o valor disso no display, eu preciso ter o quê? Bateria. Então, a minha lógica da calculadora é bem simples. Se eu tenho bateria, eu efetuo a soma, gasto a minha bateria e guardo o meu resultado. Se você quiser ver o resultado, basta olhar onde? No display. Então, se eu quiser, a mesma coisa, se eu quiser multiplicar, se eu quiser fazer uma operação de multiplicação, mesma lógica, né? Eu vou ter dois números que eu vou multiplicar. A primeira coisa que eu vou verificar da nossa calculadora aqui, se eu tenho bateria. Se eu tenho bateria, eu faço a multiplicação e guardo a multiplicação no display. Entendeu? Então, aí que a gente começa a pensar em métodos e atributos. O que é que determina o estado da minha calculadora? São os atributos ou são os métodos? Pelo que vocês entenderam até agora, o estado atual dela é determinado pelos atributos ou pelos métodos? Atributos. Os métodos determinam o comportamento, né? O que é que ela é capaz de fazer? Essa minha calculadora aqui sabe tirar raiz quadrada do jeito que ela está aqui? Não. Para ela saber fazer raiz quadrada, o que eu tenho que fazer? Criar um método que vai calcular a raiz. E aí eu vou receber um número. Se tiver bateria, ele gasta a bateria e armazena o valor no display. Ok? Vamos aqui para outro exemplo. Vou usar alguns exemplos até a abstração. Eu lembro que teve alunos assim, professor, o senhor foi fazer direto o código, eu não entendi o conceito. Então, bora aqui para o conceito. Lembra do nosso carro? Acho que falei do carro com vocês, né? Meu carro tinha algumas variáveis. Por exemplo, que determinava o estado dele. Primeiro seria a quantidade de passageiros. Segundo seria o máximo de passageiros. Depois eu teria como era? O combustível atual, o máximo de combustível. E aí, por último, a quilometragem. Ok. Qual é o nome que a gente dá para todas essas coisas, meu povo? Quem é que diz? Vocês já pegaram o macete? Qual é o nome disso daqui tudo? Começa com A e termina com tributos, exato. Atributos. Então, os atributos são as variáveis que determinam o estado da minha entidade. Então, eu poderia ter um carro com 5 lugares, máximo, um carro com 7 lugares, um carro com 2 lugares, tudo bem? Então, quais seriam aqui os métodos para a gente colocar no nosso carro? Esses são os atributos. E os métodos? Vamos ver aqui. Os métodos poderiam ser entrar uma pessoa, sair uma pessoa, abastecer e dirigir, andar, né? Drive. Dirigir. Então, aqui vamos para a lógica. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um carro. E a sintaxe para criar um objeto é esse daqui. Você dá o let, como todos os lets. Você dá o nome para a tua variável, como você sempre faz. Vou chamar ele de carro. E aí você vai criar o teu carro com o operador new. É esse new que vai invocar a construção do carro. Assim, a gente pode ter parâmetros, por exemplo, eu posso criar um carro que o máximo de combustível é 40, ou criar um carro que o máximo de combustível é 60. Porque depois do carro criado, não é uma coisa que se altera, não é uma coisa que faz muito sentido a gente ficar modificando, tá certo? Então, vamos fazer de conta que eu... Cadê? Deixa eu puxar esse negócio aqui para cá. Eu vou definir para a criação do meu carro 2 parâmetros, que é o máximo de combustível e o máximo de passageiros. Então, eu vou criar um novo... Não é quadradinho, sai. Eu vou criar aqui um novo carro.
eu vou criar ele como um esportivo. O esportivo cabe no máximo quantas pessoas? Aqueles carros bem chique. 2 pessoas, né? Que atrás só o motor. Então, 2 pessoas e quanto litro de gasolina no meu esportivo? O meu carro cabe 50, então vamos dizer que cabe 100 litros. 100 litros é demais, né? 60, 60. Certo? Então, a gente tem um carro. Acabei de criar um carro, um objeto carro, e ele foi inicializado com as seguintes coisas. Esse 2, que é o máximo de passageiros, veio para cá. Ups. Aqui, ó. Esse 60, que é o máximo de gasolina, veio para cá. E aí eu posso definir na minha construção que todos os outros atributos vão começar com 0, por exemplo. 0 gasolina, 0 quilometragem. Se a gente entendeu, se eu perguntasse qual é a quantidade de passageiros atual do carro e eu mandasse imprimir isso daqui, eu ia ter o quê? 0. Qual é o máximo de passageiros desse carro? Pass Max, 2. Ok? Se eu mandasse entrar aqui, car.entrar e passasse 2 pessoas, por exemplo, ia dar certo? Cabem 2 pessoas no meu carro? Cabe. Se agora eu invocasse de novo dizendo, eu quero botar mais 2, carro.entrar mais 2 pessoas, posso colocar mais 2 pessoas? Não, porque o meu carro é carro distribado, só cabem 2. Eu me livre e guarde um carro desse. Mas é isso. Então aqui ele vai dizer, não posso, né? Falhou. Ok? Se eu mandar dirigir, carro.dirigir, eu posso dirigir esse carro? Posso sair com ele dirigindo? Não, por quê? Porque não tem gasolina. Tá? E então, vocês entenderam, a gente tem as variáveis que determinam o estado e os métodos que determinam o comportamento. Então agora vamos implementar o carro. Então eu vou fazer, vocês querem fazer o carro ou a calculadora? A gente vai fazer um em casa, o outro fica um para casa e um para classe. Vocês querem fazer qual em casa? Classe. Carro ou calculadora? Vocês querem fazer o carro? Então bora lá. Vocês querem fazer junto comigo aí? Eu faço aqui, vocês fazem aí? Tá. Então, para criar a minha entidade, a gente vai usar a palavra class. E aí eu coloco o nome da minha entidade e aí eu abro o escopo. Eu vou desativar o Copilot, senão ele vai querer fazer tudo sozinho e eu não quero que ele faça. Sai, Copilot. Bem, então isso daqui é o meu carro. Agora eu vou colocar, sem precisar de atribuição, nem de tipo, nem de nada, porque o JavaScript é bem cretino, as variáveis que determinam o meu estado. Então eu tenho os passageiros, eu tenho a quantidade máxima de passageiros, eu tenho o que mais, meu pai? Eu tenho o combustível, a quantidade máxima de combustível e a quilometragem. Meu odômetro tá aqui, ó. Beleza? Tamo junto? Tamo nós? Bota aí. Pode colocar o nome que você quiser nas suas variáveis, mas você tem que... Deixa eu só tirar os white spaces aqui. Pronto. Agora a gente vai para os métodos. Ok? Nos métodos, por exemplo, se você quiser, vamos começar só com 2, tá certo? Só com 2 que a gente faz só os primeiros métodos. Nos métodos, você não precisa da palavra function, tudo bem? Porque não é uma função, ele é um método. E a diferença é que ele está aqui dentro do escopo do objeto, tá vendo? Ó, isso daqui tudo é o escopo do objeto. Se eu fosse fazer um método aqui fora, na verdade não seria um método, seria uma função. E aí eu precisaria do function. Mas aqui dentro eu não preciso. Então, por exemplo, o primeiro método que eu vou fazer seria o método entrar. E aí eu vou colocar só uma pessoa dentro do carro, uma por vez, para ficar fácil. Uma pessoa por vez. Aí ficou faltando uma coisa, como é que iniciam-se as variáveis? Para isso, a gente tem um comando chamado constructor, que a gente define o ponto de partida do meu carro na hora que eu inicio.
Eu poderia ter um construtor que coloca 100 parâmetros, por exemplo, passageiro recebe 0, perdão, desse ponto passageiro recebe 0, desse ponto passageiro máximo recebe 0. E esse des, ele é importante porque o des refere-se a ele mesmo. É através dessa palavrinha mágica que eu acesso os atributos. Então, esse método constrói o carro e o des, ele é capaz de acessar esses atributos que foram definidos aqui fora. Então, na hora que eu estou fazendo isso, eu estou dizendo que quando o meu carro iniciar, porque é isso que o construtor faz, inicia o carro, é ele que é invocado quando eu dou o new, ele vai zerar a quantidade de passageiros e zerar o máximo de passageiros. Então, só com isso daqui eu já tenho um carro funcionando. Faz nada, mas funciona. Tá vendo aqui, ó? Faz nada, só zero. Então, você pode ir aqui embaixo, ó, fora do escopo, e criar o seu carro. Seja o meu carro, um novo carro. E aí você pode mandar mostrar o seu carro. Console.log car. Ah, vocês estão fazendo onde mesmo, hein? No Moodle, no VS Code, vocês estão fazendo onde? Ah, vocês estão direto no Moodle, né? Tá, é porque no Moodle dá para rodar, dá? Tem um botãozinho lá que dá para rodar, não tem? Testa aí se funciona. Bota aí para rodar, manda imprimir o carro e manda rodar o botãozinho. Não sei se é avaliar, né? Só executar o código. É o foguetinho, é? Parece. Pronto, tá aqui. Então vocês podem fazer aí. Tá muito grande, eu vou diminuir para caber mais na tela, tá? Ok? Então vamos lá. Criamos um carro no new. E isso é importante. O teu objeto não é criado na atribuição. O teu objeto é criado no new. Todo mundo tem um carro já aí? Só falta tirar a carteira. Quando vocês derem o ok, a gente segue, move on. A gente segue em frente. Podemos? Move on. Keep going. Bora lá. Onde? Como assim, pontinho um carro? Deixa eu ver o que ele está dizendo. Na hora que tu roda, esse carro não. Hã? Flex. O Flash o quê? Não dá, não. Não funciona, né? Melhor rodar no Replit. No Replit, não funciona direito. No mundo não funciona. Acho que é a versão do Node. Eu vou atualizar a versão do Node do Moodle na mão. Abram o Replit, ou então abram no próprio VS Code de vocês. Mas é importante que vocês façam junto comigo. Sim, mas não tá vendo o carro. Deixa eu ver. Ó, então faz assim, ó. Tenta imprimir car.passageiro, ver se aparece o 0. No mudo mesmo. Talvez. Hã? Não aparece essa. Não aparece assim, ó. Aparece 0. Tá, então é só a versão do Node. Então a gente vai fazer alguns ajustes, tá? O que é que está acontecendo? A versão do Node que está no Moodle não está sabendo converter o carro para string automaticamente. Mas aparece o quê? Carro? Apareceu o carro entre chavecinhas, passageiro 0 e máximo 0. Eu também aqui no Google. Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Ok, mas de qualquer forma, a gente pode ensinar como é que eu converto esse objeto em texto. Tudo bem? Tu escreve.
E a gente faz isso daqui com um métodozinho chamado toString. Então, toString é como eu ensino como converter esse objeto para texto. E aí eu posso dizer, ó, eu vou retornar, sei lá, vou retornar o nome carro, e aí depois eu vou colocar des.passageiros de des.maxpassageiros. Ok? Então, esse texto que eu estou fazendo, juntando os passageiros e o máximo de passageiros, é como ele automaticamente vai tentar converter de carro para string. Esses dois métodos são métodos especiais, a gente não tem como escolher o nome deles. Então, sempre o construtor é quem constrói o objeto no new, e sempre o toString é quem converte o carro para texto, quando eu preciso converter o carro para texto. Então, por exemplo, se aqui eu mandar converter o meu carro para texto, lembra que para converter para texto basta somar com uma string vazia, eu salvar e mandar rodar isso daqui, olha o que é que está aparecendo. Exatamente aquilo que eu configurei, né? O meu carro tem 0 pessoas de 0 pessoas. Tentem fazer esse código aqui. Eu vou tomar água, tá, pessoal? Tô morrendo de sede. Enquanto vocês fazem, eu vou tomar água aqui. Mas aqui não consigo. Pronto. Vamos dar sequência aqui, ó. Era tu mesmo, né? Era BIOS, Fernando de BIOS. Vamos lá, fofoca na meta aqui, ó. Eu sei que eu exijo demais de vocês e que uma aula sem slides é chata porque todas as informações ficam no ar, mas eu tenho pavor de slides, vocês vão ter que seguir assim mesmo. Bora lá. Então, foi o que a gente aprendeu. Para que serve o construtor? Para inicializar. Quando é que o construtor é invocado? E quando é que eu crio um novo objeto? New. Eu estou criando quantos carros aqui? Um carro. E agora? Eu estou com quantos carros aqui? Um.
E agora, eu estou com quantos carros aqui? 1. E agora, eu estou com quantos carros aqui? 1. Por quê? Porque só tem um NIO. Como só tem um NIO, eu tenho um carro. Eu tenho um carro que está sendo acessado, acionado por 4 variáveis. 4 variáveis apontam para o mesmo carro, mas eu tenho um carro. Por quê? Porque eu tenho um NIO. Tudo bem? E agora eu tenho quantos carros? 3 carros. Esses 2 aqui se perderam, né? Porque eu não salvei em canto nenhum, mas eu criei. Certo? Então, bora dar sequência. O meu construtor, a responsabilidade dele é inicializar o carro, inicializar as variáveis. Tá? E ele pode ter parâmetros. Por exemplo, eu posso, na hora que criar um carro, definir o máximo de passageiros daquele carro. Então, se eu fizer assim, tá vendo? Ó? Agora, eu exijo que na hora que o carro seja criado, eu defino o máximo de passageiros. Então, esse carro vai ser sempre criado com 0 passageiros, mas um máximo de passageiros vai ser atribuído na hora da criação. Como o JavaScript permite tudo, provavelmente ele não vai reclamar. Mas, ó, tá vendo? Ó? Olha que horrível. Aqui ele não reclamou, ele simplesmente passou direto. Como eu não passei a variável, ela começou como sendo o quê? Undefined. E aí ficou undefined, né? Um infortúnio. Mas agora eu vou dizer que o meu carro cabe em 5 pessoas. Então, na hora que eu criar o meu carro, ele já vai criar um carro com 0 de 5. E esse 5 foi atribuído aqui no construtor. Oi. Tá? Construam o carrinho de vocês aí, ó. Ok. Primeiro erro extremamente comum do mundo é você esquecer de inicializar uma variável. Se você esquece de inicializar uma variável, o que é que você acha? Por default, ela começa com 0 ou com não definido, undefined? Não definido, o que é uma desgraça, entendeu? Então, a primeira regra é sempre inicialize todas as variáveis. Teu construtor serve para isso. Por exemplo, vou esquecer de inicializar aqui. Na hora que eu rodar, ele colocou que a quantidade de passageiros está undefined. Então, sempre inicialize tudo. Ok? Então, por exemplo, agora eu vou criar 2 carros. Tenho o carro 1 e vou criar aqui o carro 2. Então, se a gente olhar, o carro 1 vai ter o máximo de 5 passageiros e o carro 2 vai ser o máximo de 3 passageiros. O que é que os carros têm em comum? O que é que os 2 objetos têm em comum? Não. Nesse caso, a gente tem em comum que eles têm os mesmos atributos, mas com valores diferentes. E tem os mesmos métodos. Por isso que é o atributo que define o estado, porque o método não define o estado. Se eu tivesse aqui todos os métodos, todos os carros saberiam fazer as mesmas coisas. E o que é que diferencia eles? São os atributos, são os valores. Por exemplo, no caso desse primeiro carro, o máximo de passageiros está como 5, e no caso do segundo carro, o máximo de passageiros está como 3. Então, se eu mandar rodar, ele vai me mostrar que o primeiro carro está com 0 de 5 e o segundo está com 0 de 3. Vamos começar a colocar os blocos de lógica aqui, tá? Então, vamos aqui para o meu método entrar.
Eu não vou colocar quantidade. Então, sempre vai entrar uma pessoa só. Como ficaria a lógica do meu método entrar? Tudo bem. Como é que eu sei se o carro está lotado? Se a quantidade de passageiros for... Não, maior não, né? Se for igual ao máximo, significa que... Ops, aqui não pode ser só isso, né? Tem que ser o desse, porque é o atributo aqui, ó. Tá vendo? Perceba que aqui eu tenho pass max 2 vezes. Só que isso é o parâmetro, não tem o this, e esse é o atributo. Esse daqui tem o this. Então, se isso acontecer, se a quantidade de passageiros já é igual ao máximo, eu posso colocar alguém dentro? Não, então tenho que avisar. Console.log, falhou, carro lotado. Se por acaso não está lotado, eu boto uma pessoa dentro. Des.passageiros, mais um. Faz o método, aí vai lá no teu carro e começa a botar a gente dentro, até reclamar. Ui, ui. Bota aí 3 pessoas dentro do teu carro, que só cabem 2, a última é para reclamar, né? Ok? Em qual parte? Aí depois que a gente faz isso, a gente manda botar a gente dentro do carro. Car.entrar. A gente invoca o método a partir do objeto. Car.entrar. Mando mostrar o carro. Depois mando entrar de novo. E mando mostrar o carro de novo. É para entrar 2 pessoas, eu mostrar ter 2, se eu mandar entrar, ele não vai entrar, eu mostrar ainda ter 2. As pessoas estão com raiva do teu carro? Deixa eu ver aí quem é que está com o código bugado. Tá com a volta aí. Mariana, tá colocando o método. Deu certo botar as pessoas para dentro do carro, rapaz? Bota aqui, ó, entrar.
Deus, se tiver dado certo para entrar, passo sair. Passo sair. Certo. Eu dropei no meio. Foi aquela terceira data do livro depois de ser o louco de pedra. Olha, assim, mãe, vamos pelas nuvens. Não, tanto que pra mim não é canônica a série da Justiça da Bíblia. Não, não é, não é. Não é canônico. Os três filmes do Star Wars. Até o segundo. Se o terceiro tivesse continuado, botava ela com aquele sabre de duas pontas, que nem ela usava bastante antigamente, continuava um Zé Ninguém. O terceiro pegou o segundo filme e jogou no lixo. Exato. O terceiro pegou toda a série e jogou no lixo. Tudo bem. Vamos voltar aqui. Não vamos estragar meu dia. Tudo bem, pessoal? Já botaram o povo para entrar no carro? Vamos botar o povo para sair do carro. O povo está saindo do carro de vocês, tá? O povo não sai, não? Eu já fui lá na CTI para atualizar o Moodle, para a gente poder usar o TypeScript, porque eu não aguento mais o JavaScript, não. Não sei quanto a vocês, mas toda vez que eu olho vocês errando porque digitou uma letra errada e o código não funciona, meu coração amargura, sabe? Então, assim, se tudo der certo, semana que vem a gente já começa o TypeScript. Então, vamos sair.
Para sair, tem que ter alguém. Se não tem ninguém, se des.pass for igual a 0, não tem ninguém. Como não tem ninguém, não sai ninguém. Não. Console.log. Feio. Não tem ninguém. Se não, eu tiro uma pessoa. Passa aí. Passa aí. Menos um. Agora eu vou mandar tirar a gente. Car.sair. 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 Lembre-se, se você esquecer de colocar os parênteses, você não chama função, é mesmo que nada, tá? Pronto. Tirei todo mundo do carro. Entrando gente no carro, cheque. Saindo gente no carro, cheque. Professor, como é que eu vou colocar isso daqui no Moodle? Certo? Então, no Moodle, é importante que você vá de novo, passando teste, pós-teste. Ixi, Maria, será que eu tenho internet? Eu vou abrir o Moodle aqui, abrir a atividade do carro e a gente vai fazer teste pós-teste. Ih, tem internet não. Caiu de todo mundo? Voltou, voltou. Ela se reergueu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque, vamos lá. O que é importante, tá? Vamos lá. Tem duas competências são importantes. É importante você fazer o teu código e testando o teu código, assim, sem precisar do Moodle, entender que você pode interagir, escrever, mexer, apagar. Mas quando você for colocar o seu código aqui, é interessante que você vá tentando fazer em etapas. Teste pós-teste. Porque tem vários testes incrementais que vão testando uma coisa de cada vez. Cadê? Pronto. Aqui, ó, inicializar, entrando e saindo, abastecer e dirigir. Então, ó, aqui mais ou menos os comandos, tá? Ó, só que ao invés de utilizar inicializar, dirigir, papapá, arquivos. Vou pegar aqui esse arquivo de partida aqui em JavaScript. De vocês não funciona não no código? Morreu também no de vocês? O solver, aí não vai. A gente é muito dependente de internet, né, mano? Esse negócio de tudo na nuvem também é uma porcaria às vezes. Tudo bem, esquece isso aí. Depois, quando tiver internet, a gente faz. Ok, o povo consegue entrar, o povo consegue sair. Próxima coisa, abastecer. Abastecer. Para abastecer, a gente define a quantidade que vai abastecer. E aí, assim, ele não vai dar erro, tá?
O que você não pode permitir é que ele coloque mais gasolina do que cabe no tanque. Por exemplo, cabe mais 50 litros, se ele mandar abastecer 100 litros, coloca só os 50 e fica por isso mesmo. Ele não precisa avisar, você vai explodir o carro, nem nada disso. É só não deixar estourar. Então, como é que a gente faria isso? Não deixar estourar? A gente tem duas variáveis. O fuel, que é a quantidade atual, e o fuel max, que é... Ah, sim, agora eu tenho que criar mais duas, né? Fuel e fuel max. E eu tenho que inicializar também, né? Desse ponto, fuel recebe 0. E aqui, ó, passageiro máximo também vou fuel max. Desse ponto, fuel max recebe fuel max. Então, a parte 1, antes de utilizar, é criar e inicializar. Porque se você não criar e inicializar, você não pode usar ela lá embaixo. Tá? Então, ó, criei aqui as duas, coloquei como atributos, inicializei colocando um atributozinho a mais aqui no construtor, para ele poder fazer a atribuição. Outra coisa que eu vou ter que fazer, já que é em camadas, vou ter que alterar o meu toString para agora também mostrar o combustível mais combustível mais então a gente teve que sair atualizando em todo canto quase. Fio. Ó, atualizei, criei a variável, passei o parâmetro, adicionei no construtor, adicionei no toString. Fiz tudo isso. Agora Agora a gente vai para o abastecer. Viu? Pode fazer o abastecer aí. Detone aí no abastecer, detone. É só não deixar ele explodir. Bota no máximo até completar o tanque. Tem a variável aqui. Da mesma forma como você passou o máximo de passageiros no começo, você também vai passar o máximo que cabe no tanque. 40 litros, 50 litros. Aí quando você mandar abastecer, por exemplo, bota 30 litros. Se couber 30, você bota os 30. Se não couber, você coloca só até encher o tanque. É, lá embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, você faria car.abastecer 30 litros. Então, esses 30 vão para dentro do combustível do carro, se ainda couber no tanque. Se só couber 20, fica 20 e descarta 10. Entendeu? Não precisa avisar que não vai caber 10 litros. Só coloca o tanto que couber.
Node. Ok, foi. Estão botando gasolina no carro já? Se bem que baixou um pouquinho, né? Tava 7 conto. Oh, meu Deus, estava dando 350 reais para encher o tanque do meu carro. Porque antes estava absurdo, né? Ainda é caro, mas antes era insustentável. Bora, meu povo, bora, bando de frentista, bota a gasolina no carro. Vamos lá. A gente pode seguir essa lógica aqui, ó. Toda vez que você tiver que trabalhar com o teto ou com o piso, você pode fazer o seguinte: você ignora o teto e ajusta o valor. Então, a quantidade de combustível atual mais a quantidade de combustível que ele quer colocar. Você ignora o limite e depois corrige o limite. Se a quantidade de combustível estourou o limite, ó, como é a lógica? Você está trabalhando com limite, você ignora o limite e depois ajusta se ele saiu do limite. Tem uma forma mais fácil de fazer isso em uma linha só. Mas primeiro entendam essa daqui. Só para pegar os códigos da disciplina que eu faço em sala. Mas não para vocês mandarem os trabalhos de vocês. Entendeu aqui? Ó, dá para a parte aqui do combustível. Isso funciona toda vez que você precisa de um limitador, tá? Dá para fazer isso daqui numa única linha, mas primeiro quero que vocês entendam isso daqui. Tá. Em uma única linha, o que é que a gente tem? O combustível será o menor valor entre o que eu estou tentando colocar e o máximo. O combustível será o menor valor entre o que eu estou tentando colocar e o máximo. Ou seja, se isso daqui for menor do que o máximo, vai sair isso daqui. Só que se isso daqui for maior do que o máximo, eu vou usar o quê? O máximo. Entenderam como é a lógica? Tá. Então, a primeira forma é essa. Eu ignoro o limite, tomo ou subtraio. Depois, se ele estiver fora do limite, eu ajusto para o limite. Tá? A forma compactada disso daqui é o meu valor, já que o meu limite é superior, vai ser o menor entre o valor final e o máximo. Se o valor final, o que eu tenho mais o que eu estou colocando, for menor do que o máximo, eu vou usar ele, já que eu quero o menor. Só que se o valor final for maior do que o máximo, o mínimo vai fazer com que eu fique com o máximo. Então, o mínimo aqui, ele já garante que eu não extrapolo o limite. É o menor valor entre o que eu estou tentando e o limite. Então, na pior das hipóteses, eu vou ficar com o limite. Então, seria em uma linha. Pinga. Ok? Então, bora abastecer meu carro. Agora que o carro, vou colocar um carro que cabe 30 litros. Aí eu botei aqui 20 litros.
e depois eu boto mais 20 litros. Se eu mandar mostrar o carro, é para aparecer que meu carro só tem 30, né? Ih! Ah, é porque não é fio, não. É abastecer, o nome do meu método. Fio é o atributo. Abastecer. Abastecer. Tá aqui, ó. Primeiro eu botei 20, ficou 20 de 30. Depois eu botei mais 20, só que ficou 20 de 30. Beleza? Agora vamos para o último método, o dirigir, driving, onde eu vou tentar dirigir tantos quilômetros. Verificar se tem gente. Verificar se consegue chegar no destino. Se não conseguir andar o tanto quanto conseguir e avisar. E conseguir incremente quilometragem, decremente. Ok, então bora para o último método agora, tá, pessoal? Para o método dirigir, você tem que dar algumas garantias. Para simplificar a conta, a gente tem que o nosso carro faz 1 km por litro, tá? Então, para dirigir tem que ter pelo menos uma pessoa. E para dirigir 50 km, você tem que ter 50 litros de gasolina. Só que se você quer dirigir 50 km e só tem 30 litros de gasolina, você anda os 30 e fica no pré. Tudo bem? Só que se você não tem gasolina nenhuma, você avisa, ei, eu não tenho gasolina. Se não tem ninguém, você avisa, ei, não tem ninguém no carro. Mas se dá para andar parte do caminho, você avisa, ó, consegui andar só 30 quilômetros. Quer tentar fazer sozinhos essa? Bora lá? Testa se tem alguém, se não tiver, avisa. Testa se tem gasolina, se não tiver, avisa. Se tiver gasolina, pelo menos um pouquinho, anda parcial e avisa, se não anda tudo. Só fica faltando um detalhe, ó. O teu carro também tem que ter uma quilometragem. E aí, conforme ele anda, você diminui a gasolina e aumenta a quilometragem. Você vai trocar. Teu carro anda 50 km, ele perde 50 litros de gasolina e ganha 50 km de quilometragem. Deixar vocês tentarem fazer sozinho. Vou pegar café. Hoje eu tô no futrico, porque eu tô lembrando da cena da... Aí o ódio salta no coração.
Não tem passageiro, né? Não tem passageiro. Não tem passageiro, né? Dá o retorno e já vai para o passageiro embora. Ó, pessoal, a gente vai fazendo aqui nesse esquema de verificação por etapas. Então, a primeira coisa aqui, ó, se des.ps foi igual a 0, aí em duas etapas. Aqui eu já aviso, console.log, falhou, sem passageiros e retorno. São dois comandos distintos. Eu aviso que deu errado e eu já pulo fora da função. A partir de agora eu começo daqui. Se não tem gasolina, não andou nada. Eu aviso e retorno. Se tem alguma gasolina, né, que é o próximo ponto, aí você vai testar. Tem suficiente? Se tem suficiente, só fazer a mudança. Se não tem o suficiente, você faz o que dá e avisa. Nosso objetivo é só trocar combustível por quilometragem. Entendeu? Eu não vou registrar onde ele vai ficar, só quero registrar que ele andou 50 km. 5 km. Tem bebedouro para separar. Tem bebedouro, 15 litros, só dá para 15 litros. É. Então tem que fazer conta, conversando. É que nem bebedourzinho. Tem que fazer isso, que é isso. E aí, se meu curso falasse? Menor que 1, você faz assim, ó. Se eu tenho mais combustível do que perto. Dá pra fazer, entendeu? Mais do que não. E o que ele está fazendo para andar? Ele está indo, se ele pede para andar e eu tenho o suficiente, é igual, né? Que ele dá para andar tudo. Ele pede e eu tenho como andar, beleza. Só incrementar o combustível e aumentar a quilometragem. Se não dá, aí é que eu vou fazer só o que for possível. Minha filha está no cabelo. Você pode querer com rosa. Ela? Nada mais que de ver. É isso. Caçoeiro.
Sim, desde sempre.
Queridos do meu coração, queridos lindos do meu coração, eu vou aqui abrir o Moodle. Como eu não consigo pegar o arquivo, o draft, né, o rascunho pela internet, eu vou pegar a versão local que eu tenho aqui no meu computador. Se o Moodle carregar. Então vamos aqui, ó. Para um pouquinho, daqui a pouco vocês continuam o carro de vocês. Eu vou colocar o carro no Moodle para passar nos testes, tá bom? Então bora lá. Abrindo aqui o carrinho. Carro. Tá aqui o carro. Vocês vão ter que misturar o código de vocês com o código de rascunho, tá? Eu vou mostrar aqui como é que ele funciona. Deixa eu pegar o código de rascunho que eu já tenho aqui no meu computador. Aqui é a atividade 002, né? Aí eu venho bem aqui. Pessoal, para um pouquinho. Fofoca no que eu vou dizer. Fofoca aqui. Engraçado, eu conheci um gago. Eu nunca tinha... Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha conhecido assim pessoalmente. É uma pessoa que tem gagueira. Ele é... não, fã eu já conheci muitos, mas gago é a primeira vez que eu conheci. No começo dá uma agonia, sabe? De escutar a pessoa falando. Mas depois abstrai, fica de boa. É só o mesmo começo, o processo de adaptação. Acho que como tudo, né? Às vezes você tem um barulho em algum local, você... Ah, meu pai. Bora, deu certo aqui. Bora, fofoca aqui, fofoca. Eu vou apagar os arquivos que eu tenho aqui para poder colocar um arquivo novo. Cadê, Gilson? Vou apagar esse. Vou apagar esse daqui. E vou colocar um novo arquivo, que aquele arquivo de rascunho, arquivo base que eu peguei lá do link, tá certo? Tá aqui ele. É importante que vocês entendam, porque vocês podem modificá-lo, alterá-lo, deixar do jeito que vocês querem. Não. Então vamos aqui, eu vou fechar isso daqui. Olha o que é que você tem. Na hora que você pegar o arquivo base, ele vai estar desse jeito aqui. Deixa eu até aumentar. Tá vendo? Ó, tem algumas variáveis diferentes do que a gente fez, mas isso não vai importar. O que é que importa? O que importa é isso daqui. Isso daqui é aquela parte onde você vincula os comandos, tá vendo? Com as ações. Esses já são os comandos que ele manda lá. Se por acaso você escrever outro nome de método, você vai ter que ajustar aqui do lado direito, porque aqui do lado direito são os nomes dos métodos. Então, eu vou começar fazendo a seguinte coisa, comentando tudo, tá bom? Então, todos os métodos aqui eu vou comentar. Aí eu vou pegar aquele meu código que eu fiz lá e vou trazer para cá. Peguei o meu código, apaguei esse daqui, imaginando que você fez um código e depois tentou colar aqui, tá certo? Não mexe da main para baixo, tudo bem? Eu deixei para baixo todas as outras coisas e coloquei aqui. Então, isso daqui eu vou tirar, porque isso aqui não faz mais parte da main. Pronto. O que a gente tem que fazer agora? A integração entre a main
e o teu código. Espera aí que ele está reclamando de algumas coisas aqui. Eu mudo reclama mais do que o VS Code. Ó. Ei, para comparar, use 3 iguais. Tudo bem. 3 iguais. Aqui ele está dizendo o seguinte, 3 iguais, 3 iguais. Esse if aqui eu acabei não terminando o código do carro, né? Vou fazer não. Tá, então meu código está funcionando. Esse daqui ignora por enquanto, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o primeiro comando. O que é que o comando entrar faz? Chama o método car.enter. Só que como foi que eu escrevi aqui? Entrar. Então, ou você vai lá e coloca entrar, ou você vem aqui e coloca enter, porque ele tem que saber como invocar o teu carro. Enter. Enter. Se eu não me engano, o carro que ele pede lá, ele não recebe nenhum parâmetro. E o nosso carro recebia 2, né? Na verdade, o carro que ele pede na descrição é o máximo de 5 pessoas e o máximo de 60 litros. 60 litros. Então, assim, no carro lá nem precisava ter colocado isso daqui. Se era para fazer do jeito que a atividade pede, a gente não precisaria disso. E aí já deixava isso aqui fixo. O máximo de passageiros vai ser sempre 5 e o máximo de combustível vai ser sempre... Ixi, agora eu não sei se é 100 ou 60. Eu tenho que ler a descrição. Deixa eu pegar a descrição aqui. 100 litros. Então, o máximo de combustível é 100. Por que isso daqui é importante? Porque o teste vai verificar se você está fazendo exatamente o que é pedido. Você está sendo pedido para construir um carro que cabe em 5 pessoas e no máximo 100 litros. Hã? Tem que ter 2 pessoas sem litros de gasolina. Ah, é? Então, pronto, são 2. É porque eu não lembro da atividade, mas a gente tem que fazer o que a atividade pede. Outra coisa que a gente provavelmente vai ter que ajustar são as mensagens de erro, porque a gente tem que dar as mensagens de erro que ele pede lá. Mas isso daqui vai ficar fácil e a gente vai ver. Então, pronto. Agora eu vou tirar o primeiro comando. E aí eu vou salvar e eu vou mandar avaliar. Tá vendo? Ó? Eu não vou mandar executar. Por quê? O que o avaliar vai fazer? Vai rodar os testes, mandando essa ação aqui toda vez que ele pedir o enter. E ele vai me avisar se ele vai passar nos testes ou não. Vamos ver aqui. Ó, o teste 1, ele deu erro. Mas o que foi que deu erro? Mostrar. Comando não encontrado. Ah, eu preciso também do mostrar. Então, eu vou aqui descomentar o mostrar. O mostrar está mandando imprimir o quê? Carro.toString. Eu tenho um toString? Tem. Ó, tanto faz invocação explícita, colocando toString, ou invocação implícita, mandando converter para texto. Porque quando a gente manda converter para texto, qual é o método que ele procura? O toString. Então, essas duas coisas são equivalentes. Vou mandar avaliar de novo. Vamos ver o que é que ele vai fazer agora. Ok. O que é que ele está reclamando? Quando o carro lota, o meu programa está imprimindo carro lotado. E é esperado limite de pessoas atingido. Aqui ele também está pedindo só a seguinte saída. Ó. Passageiros, gasolina e quilometragem. Então eu vou ajustando aqui. Ele não quer saber o máximo. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber só passageiros, gasolina e quilometragem. Então, como a gente foi fazendo sem prestar atenção ou sem se importar com o texto, a gente tem que ajustar para o texto. É passageiros, 2 pontos, quantidade de passageiros. Gasolina, 2 pontos, quantidade de gasolina. E o último vai ser o quê? Quilometragem, 2 pontos, mais desse ponto, quilometragem. E aí o outro, quando está lotado, a gente tem que escrever o quê? Limite de passageiros atingido. Aí bora rodar. Ver o que foi que eu escrevi. Ai, não, é carro... Não, peraí. Eu estou mandando no canto certo. Não, eu escrevi no sair, ó. Bocó.
Carro lotado, não. Limite de passageiros atingido. Próxima vez a gente já faz olhando para os textos, né? Que a gente só tem que gerar uma vez. Que eu não fiz olhando para os textos. Ok. Cadê agora? Agora ele está reclamando que ele não está encontrando o sair. Então a gente vai lá para o sair agora. Cadê? Sair, 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 sair. Sair está chamando que método? Car.leave. Qual é o método que eu tenho aqui? É sair. Então aqui eu vou e leave. O que é que ele quer que eu imprima quando sair todo mundo? Não há ninguém no carro. Então o que é que eu vou escrever? Aqui é o sair? Não, aqui é o entrar. Sair. Não há ninguém no carro. Bora salvar. Não há. Obrigado. Muito bom trabalhar com gente que sabe ler. Ok. Vamos ver o que está dando de errado agora. Tudo bem. Assim, o Moodle é ruim porque ele não coloca as saídas lado a lado. Quando você tem as saídas lado a lado, como vai ficar no Replit, como é na máquina, você sabe exatamente qual foi a saída que não bateu. Por exemplo, vou mostrar aqui como é mais fácil. É porque eu não tive tempo de fazer ainda, mas vou fazer aqui, ó. A saída fica muito melhor de você trabalhar assim, ó. Aluno.js. Fazer aqui o código do aluno, tá? Se eu mandasse rodar aqui, ó como ficava mais fácil de ler. Aluno.js. Ixi, já vai estourar o horário, né? A gente continua amanhã, tá? Aluno.js e... Só mostrar aqui, tá? Segura aí 30 segundos, 30 segundos. Ó como fica mais fácil ver a saída assim. Essa é a saída esperada, essa é a sua saída. Então você sabe exatamente qual é a linha que não está batendo. O que é que está faltando aqui? Daqui para cá, o que é que está de diferente? As vírgulas, ó. Entendeu? Então, olhando lado a lado, fica bem mais fácil de... Limite de pessoas, limite de passageiros. Eu vou ajustar o Replit, que aí dá para fazer os códigos no Replit, ver a saída lado a lado, aí fica mais fácil de trabalhar. Beijo no coração, vejo vocês amanhã. Bom soninho, bom descanso. Obrigado, pessoal. Só uma pergunta de quem não é da classe.